Olá, os saberes da música no Candomblé de Angola e possibilidades de denegrir o espaço escolar. Taila Barbosa Santos, eu e Tatiana Poliana Pinto de Lima. Então, esse trabalho ele começa fazendo o Ipadê, que no Candomblé é uma cerimônia que é feita antes de qualquer atividade religiosa, que é uma licença, né? Ao Senhor dos Caminhos, ao Senhor da Comunicação. Então, já que esse artigo também é uma comunicação, por que não pedir licença a ele, para que a gente comece a construir um caminho, né, sobre esse artigo. Então, a gente começa esse artigo demonstrando o racismo estrutural existente, a partir da minha experiência, na educação básica, e de que forma isso repercute, as consequências disso, não só na minha vida, mas também na vida de outras pessoas negras, e a importância da Lei 10.639, né, que foi responsável, inclusive, por desconstruir o olhar, né, preconceituoso e equivocado, né, que me foi apresentado no processo de educação básica. E a partir da lei, do contato com o conhecimento, isso levou a minha reaproximação com a minha questão religiosa. E aí eu comecei a observar o espaço religioso, o espaço sagrado do Musol, né, que é como a gente chama as casas de Candomblé de Angola, como um espaço de educação, né? E aí eu percebi que a gente precisava pensar em uma educação decolonial e afrocentrada, e que isso era urgente. Que outra coisa que eu também comecei a perceber, que é que nesse espaço religioso não era só a religião que tinha ali. Ali tinha história, ali tinha arte, ali tinha biologia, geografia. Então eu comecei a perceber que vários valores poderiam ser aprendidos, né, dentro do espaço de Candomblé, e que os terreiros de Candomblé, ao longo do processo histórico do Brasil, se tornaram grandes potências, espaços de construção de conhecimento, mas principalmente de preservação de conhecimento, de história, de cultura do povo preto, né, do povo negro. Então, assim, esse é o nosso contexto, né, de locais que não é institucionalizado, mas que oferta conhecimento esse que não se encontra em sala de aula. Então, por que não ligar esses espaços, né? E aí, a partir disso, a gente chama os engomas, a gente vai no ritmo dos tambores, né? Que é isso que são os engomas, são os tambores que marcam todo o rito religioso, todo o ritual do Candomblé. Ele perpassa pela música, né? Os engomas, ele é de suma importância. Na escola não é diferente, né? Falar de uma sala de aula musicalizada não é trazer nenhuma novidade, né? Inclusive a gente tem uma lei federal sancionada pelo presidente Lula em 2008 que coloca como obrigatório o ensino de música em sala de aula. Mas a gente precisa se questionar: que música é essa que está indo para a sala de aula? Os engomas têm espaço nessa sala de aula? A gente precisa lembrar que a escola, ainda nos dias de hoje, ela ainda é eurocêntrica. Ela ainda traz consigo esses padrões eurocêntricos, né? Ela ainda é colonialista. Então, assim, o que a gente pensa é que o som dos tambores, né, ele pode sim vir para a sala de aula, porque a música, né, ela traz uma importância, ela facilita no aprendizado, ela pode ser um facilitador nessa desconstrução, né, mitológica, do senso comum de que o Candomblé não presta, ou de que o Candomblé é coisa do demônio. E além disso, a música, ela pode trazer um conhecimento que foi esquecido, que foi nos negado, né? Que se perdeu ao longo da história, se perdeu para a grande maioria, mas para quem está dentro do terreiro, esse conhecimento ainda está lá,
né? Então, assim, é uma possibilidade de linkar. Então, eu peço bandagira. A bandagira é licença. Licença de dizer que os terreiros de candomblé também são valorosos. Licença em dizer que no terreiro de candomblé das Nações de Angola se preservou história, se preservou cultura, se preservou geografia, né? E que a escola, ela precisa, né, desconstruir esses padrões eurocêntricos e olhar para os espaços de educação não escolar, como os terreiros de candomblé, como possibilidade de denegrir as escolas. E quando a gente fala denegrir é tornar negro, né? Porque quem sai do espaço escolar é exatamente a população negra. Quando a gente observa os índices de evasão escolar, de analfabetismo, quem está encabeçando esses dados é a população negra. Então, assim, o negro ele não se sente pertencente nesse espaço de poder. Ele não entende que esse espaço também é dele, mas lá no terreiro de candomblé ele entende que é. E lá se aprende, né? E lá se preserva a identidade, lá se fortalece, se constrói. Então, a gente precisa pensar em uma educação decolonial que una esses espaços da educação não escolar, né, presente nos terreiros de candomblé, e a escola. Então a gente precisa tornar essas escolas cada vez mais negras. E para que isso aconteça, é necessário evocar o abebé de Dandalunda, né? O abebé é um adorno utilizado por Dandalunda que trata-se de um espelho. Algumas pessoas falam, né, que Dandalunda ela é vaidosa, fútil, mas não, esse espelho não é só para ela olhar a beleza dela, que ela tem muita, mas também tem um grande poder, né, o poder de revelar verdades, né? É com esse espelho que Dandalunda mostra, né, para as pessoas, né, qual as verdades que estão ali, né, escondidas, né? E a partir desse abebé que eu convido os professores a pesquisarem, a estudarem e trazer essas verdades para a sala de aula, para desconstruir essa invisibilização da história das nações negras no Brasil ou parar de folclorizar. Porque quando esse conhecimento ele chega na sala de aula, ele chega de forma folclórica. Então a ideia é que se conte uma verdadeira história, né? E que essa verdadeira história sirva para a construção da identidade, resgate dessa identidade, fortalecimento da identidade do povo negro e fazendo com que esse povo negro se sinta pertencente do espaço escolar, né? E um instrumento que pode ser agregador para trazer essas verdades são as músicas. Então a gente pode fazer das canções ancestrais um instrumento pedagógico decolonial efetivo na nossa sala de aula, né? E aí termino fazendo para vocês nesse artigo um ebó educacional, né? Um ebó é nada mais nada menos que uma oferta, um trabalho que se é feito dentro da religião, né? Então, assim, o meu ebó educacional é para que a gente possa perceber o quanto o Unzol, o quanto os terreiros de candomblé da nação Angola ou de tantas outras nações, eles são grandes potências educacionais, né? O quanto esses passos, né, possibilitam nossas crianças, seja elas iniciadas ou não, sejam elas da religião ou não, descobertas que desconstrói o que a colonialidade colocou, descoberta que mostra que esse povo negro é um povo que tem uma história, é um povo que construiu saberes, que descobriu a matemática, a medicina e tantas outras coisas que foram usurpadas pela Europa, né? Que possibilita aos alunos um encontro ancestral com a história, né? Com a geografia, né? Com tantas outras potências que existem lá, mas que principalmente fortalece o processo de identidade, né? Deixo para vocês aí também as minhas referências e espero que esse artigo seja uma possibilidade de vocês denegrirem o espaço escolar.